E aí, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thaluna Costa, pra quem me conhece. O tema desse vídeo é: não existe horário para estudar. Não existe horário para estudar. Apesar de, em toda a nossa vida acadêmica, termos um período para estarmos lá na escola presencialmente, agora com o EAD, o povo percebeu que não tem horário para estudar. Não tem, só tem horário das lives, se for live. Se não, é vídeo aula e você assiste em qualquer momento. E esse é um conceito não só do EAD, é pra vida toda. Se você perceber e olhar a vida do pessoal que é acima da média, eles estão sempre estudando. Estão lendo alguma coisa, estão aprendendo alguma coisa, estão praticando alguma coisa. Não é só dentro da sala de aula. E eles, na maioria das vezes, toda vez que tem a aula ali e o aluno que é o gênio da sala, ele se sai melhor do que os outros porque ele tem uma rotina de estudo fora da escola. A escola é só um lugar para você avaliar, aprender, obviamente. Antes era o único local de uma pessoa para aprender algo, né? Hoje em dia não, depois que a internet existia há muito tempo, mas o que acontece? Bom, pelo menos a primeira vez que eu vi um smartphone na minha vida que pegava umas funcionalidades ainda, eu não tinha total acesso porque nem era meu, era de um amigo meu. E ele... o primeiro smartphone que eu vi foi em 2012, no meu último ano. Foi no último ano de escola regular, né, do ensino médio, o último ano do ensino médio. Foi a primeira vez que eu vi um smartphone na minha vida, da Samsung. E eu tinha um Nokia C3. Não dava pra fazer muita coisa não, gente. Eu adorava aquele celular. Dava pra ouvir música, era o que eu queria na vida, só. Porque eu baixava música em casa e colocava no celular e ficava a vida inteira só ouvindo música. Era o que eu tinha que fazer. Era a forma que eu usava a internet na época. Um celular tão evoluído assim, uma máquina maravilhosa, espetacular, celulares, smartphones, que seja iPhone, tanto faz. Todos eles hoje em dia é melhor do que qualquer coisa que existiu antes. Por quê? Antes você tinha que ir para uma biblioteca para poder conseguir ter acesso a algum livro. E tem livros que nem pode sair da biblioteca porque é perigoso nem devolverem, né? De tão importante que ele é. E você tinha um professor que estudava por você e te ensinava o que ele aprendia. E agora, com o celular, você tem o mesmo material, muito mais material do que um professor naquela época tinha. E isso te dá a oportunidade de estudar em qualquer lugar, em qualquer momento, porque a internet é 24 horas, 7 dias por semana, toda semana, o ano inteiro, ever dias, todos os dias, não importa, qualquer lugar você tem internet. Até a internet do celular tá bem melhor do que antigamente, nossa. É cada história que eu lembro antiga que, nossa, hoje o povo tá tão manhoso que a gente dá chilique só porque por mais que faz tempo que isso não acontece, o WhatsApp sai do ar, o povo fica louco. Se você for olhar pra trás e olhar agora, você tá muito melhor. Isso te faz ter a possibilidade de aprender a qualquer momento, em qualquer lugar também. Então, qual é o melhor horário para estudar? O horário é você que faz. O melhor horário é o que você escolhe. O que você analisa durante a sua rotina e vê que esse horário ali específico é aquele que você, se você sentar, você consegue terminar quase tudo que você tem para entregar. Você tá mais inspirado, mais descansado, mais tranquilo ou mais agitado, depende de você. Você sabe muito bem como você é. O meu horário não é o mesmo seu. Quando eu tava na faculdade, o meu horário, quando eu viajava, era quando, né, no início da faculdade, meu horário era quando os meninos estavam tranquilos assistindo desenho ou
uma hora que eles ficavam mais com os pais do que comigo. Aí eu tinha uma folguinha no dia, ficava, lia rapidinho, finalizava o que eu tinha pra fazer, porque os livros, aqueles aqui, esses maravilhosos aqui, os livros estavam comigo, se eu não tinha internet, estava ali, eu passava, depois quando eu ligava a internet, 2 minutos, respondia, tudo certo. Quando eu vim pra casa, quando eu voltei pra casa dos meus pais, no início da faculdade ainda, eu estudava de noite. Quando meu pai tava dentro da televisão, sabe? Quando eu voltei, eu não consegui trabalho em Franca. Eu estudava de tarde, depois de arrumar toda a casa, fazer tudo que tinha que fazer dentro de casa. Eu estudava uma parte de tarde e outra à noite, depois que meu pai ficava calado. Porque meu pai fala alto, ele fala alto e parece que estão brigando. Aí eu ficava meio desconcentrada. Aí até eu comprar o meu fone. Aí quando eu comprei meu fone, salvou minha vida, que eu precisava fazer podcast, né? Pra provar que eu estou aprendendo inglês, né? Esse fone me salvou. Que eu precisava de fazer podcast, eu comprei esse mais topzera, né? Mais carinho, mas me salvou muito. Porque aí eu colocava um som altíssimo e ficava lá na paz do Santo Cristo fazendo minhas aulas. E às vezes ele conseguia, às vezes meu pai conseguia vencer o fone. Aí eu esperava mais um pouquinho depois que ele dormia. Ou não, né? Porque agora ele aprendeu como usar o Netflix, né? Quer dizer, ainda não aprendeu como usar o Netflix, mas ele descobriu o Netflix. Porque ele fica assistindo a série até a série acabar, e a série nunca acaba. E quando sabe que não vai acabar, ele para. Ai, meu pai é demais. Ai. Aí eu estudava de madrugada. Aí no meio da faculdade eu mudei pra São Paulo de novo. O que eu fiz? Eu morava numa república e com 22 meninas. O meu quarto tinha 4 meninas na época. Na verdade, o meu quarto tava na época só eu e mais 2 amigas que faziam faculdade também. Então eu trabalhava das 10 às 7. Eu acordava de manhã, ia pra academia, porque a dona da república tinha uma academia. Eu ia pra academia, dava uma olhada no que eu precisava fazer, deixava tudo organizado pra mais tarde. Chegava do serviço, 7 horas da noite, ia direto pra academia pra fazer capoeira e Muay Thai, logo em sequência. E depois eu estudava de noite. Ia dormir lá pra meia-noite da vida. Que aí era o meu horário, era o horário que a capoeira me deixava muito ligada. Então eu conseguia estudar de boa, ficar de madrugada, até de madrugada acordada, estudando. Ainda tava nos meus horários. Aí voltei pra dentro. Aí eu saí desse serviço, comecei a trabalhar na República até arrumar outro serviço. Eu trabalhei fazendo faxina na República e na academia. Aí eu praticamente fazia tudo isso, limpava tudo na parte da manhã. À tarde eu estudava. Na época tava passando a Eurocopa, eu assistia a Eurocopa, parava. Depois ia treinar, estudava à noite. Mantinha minha rotina de estudo à noite. E finais de semana, né? Final de semana. Aí depois que eu arrumei de evento, eu ficava o dia inteiro, das 9 às 5 na rua, sendo promotora, né? É o jeito mais chique de falar, mas é panfletagem no semáforo ou na frente do stand do empreendimento imobiliário. Que é a construção, o terreno que vai construir o prédio, o stand de vendas. O dia era bom. Aí eu pegava, quando não, eu assistia uma aula no celular mesmo, né? Porque tinha como entrar no Ava e baixar a aula. Aí, à noite, eu pegava, respondia de novo. Obviously, né? Mesma rotina. Quando eu comecei a fazer à noite os eventos também, botando o povo pra dentro das baladas e fazendo jogos de futebol, eu estudava mais de manhã. Aí eu acordava, ia pra academia, quando eu ia. E quando eu não fazia evento de manhã, e estudava à tarde. Só que teve uma época que eu fazia praticamente virando. Só tinha segunda, às vezes domingo,
segunda e terça e quarta. Segunda, terça e quarta eram os dias mais sossegados, mas ainda assim eu tinha algumas agências que eu trabalhava. Aí o que acontecia? Eu pegava e deixava tudo para esses dias e revisava no final da semana. Porque eu tinha uma mania feia que eu já falei pra vocês no outro vídeo. Não deixa pra última hora. Porque a gente fica dando chilique. Tô falando porque eu fazia. Tô falando porque eu era... eu sempre peguei. Não era não. Tô falando porque eu mesmo já caí, já me ferrei por causa desse negócio de deixar de última hora, viu? Então, aí eu pegava fazer na segunda-feira e até fazer na segunda-feira, todos os dias, né? Os horários que eu tava disponível, eu dava uma olhada sempre. E fazia as atividades nos dias que eu tava mais folgada, né? Porque de quinta, praticamente domingo, às vezes eu me salvava no domingo. Dependendo se eu não pegasse jogo de futebol. Que é só 2 horinhas lá dentro, só botando o povo pra dentro, depois vai embora. Eu pegava e trabalhava de quinta a domingo praticamente. Eu saía de casa às 4 da manhã, porque eu tinha que fazer ação em algum lugar de São Paulo a partir das 6 e acabava meio-dia, depois voltava pra casa. Às vezes eu ia para um jogo de futebol de tarde ou tinha um jogo de futebol à noite que eu trabalhava. E às vezes eu fazia 3 eventos de noite. Quando eu fazia o futebol de tarde, eu fazia 11 horas da noite, 10 horas da noite, porta de balada, botando o pessoal pra dentro, depois ir embora pra casa lá pras 2 da manhã, ou 4, dependendo se era show, né? Se fosse show grande, era às 4 da manhã. E eu ia virando. Às vezes eu tinha que ir direto pra agência. E aí eu estava no início da semana. Chegou vezes que eu não entregava, que eu deixava pra última hora e entregava no meio do caminho, indo trabalhar. Sim, mas o importante é entregar. Mas o negócio é... A dica que eu te dou é deixar tudo organizado, fazer tudo antes pra não ter esse problema, pelo amor de Deus. Porque vai te dar dor de cabeça e você vai começar a achar que você tá perdendo seu tempo, que vai achar mais fácil desistir porque o que você tá fazendo por fora talvez seja mais importante pra você nessa hora. Porque naquela época, os eventos, o meu trabalho era o que eu tinha, porque se eu não trabalhasse, eu ia passar fome. Meu pai não me bancava fora, não. Todo momento que eu morei em São Paulo, eu mesma me sustentei, não dependia de ninguém. Aí, tá bom, voltei pra Franca, aí eu tava sem trabalho, eu trabalhava de tarde, eu estudava de tarde, quando eu voltei de vez. Aí, antes de eu arrumar meu trabalho e fazer os estágios, eu fiquei estudando de tarde. Aí eu praticamente eliminava tudo de tarde, eu deixava tudo organizado já, porque minha mãe trabalhava fora e os meus irmãos também, só o mais novo que ficava em casa. Eu arrumei serviço de recepcionista, eu ia às 5 horas da manhã à fábrica com a minha mãe, porque ela era faxineira da fábrica e eu era recepcionista. Aí ela e meu irmão, que meu irmão também trabalha lá até hoje, eu entrava às 7. Então, das 5h30 até às 7 eu estudava, botava tudo em ordem já. Tá bom, na hora do almoço também fazia terminava de fazer alguma atividade para entregar. E quando eu saía às 5 horas da tarde, eu ia treinar e depois ia pro estágio. Eu ia treinar capoeira e depois ia pro estágio. Todos os dias assim. Aí eu engravidei, mas só que eu passei muito mal. Passava muito mal. Eu não descobri no início da gravidez. Quer dizer, eu descobri com 1 mês e meio. E já era tarde. 1 mês e meio é tarde. Eu passei muito mal depois que eu descobri da gravidez. Eu já tava passando mal 2, 3 semanas antes de descobrir que eu tava realmente grávida. Aí o que aconteceu? Eu passava tanto mal que eu não podia passar das 8 horas da noite acordada. Se eu não dormisse até 8 horas da noite, eu ia passar a noite inteira vomitando e passando muito mal, muito mal. Pra eu não passar mal, eu dormia às 8 horas da noite. Eu estudava só no meu almoço, eu estudei só no meu almoço naquela época, que eu tava muito mal mesmo. Eu chegava às 5 horas da manhã na fábrica, eu ia dormir no sofá.
na fábrica ou lá no carro. Quando começou a crescer demais, eu nem conseguia dormir dentro do carro. Então eu dormia lá na salinha lá do nosso e-commerce. Depois no final de semana eu fazia a maior parte, porque eles jogavam todas as coisas que eu precisava fazer da semana no sábado, então eu acabava matando tudo que eu tinha que fazer no final de semana. E só dava uma ajeitada no meio da semana. Aí, tá bom. Passou-se o tempo. O Ian quis nascer antes da hora, né? Eu fiz a primeira prova, que eu fazia 2 por semestre. Eu fiz a primeira prova do semestre, ia tirar foto pro álbum da formatura, do último semestre, né? Aí ele decidiu nascer. Aí nasceu lá, 7 meses, né? 34 semanas. Início do 8º mês. Aí ele ficou uma semana lá, na última semana, numa semana que era importante de eu entregar coisa que era o máximo da minha nota, né? E eu, como tava muito ruim, eu tava passando mal muito tempo, eu acabei não entregando algumas coisas. Mas isso foi falta de administração minha. E às vezes a gente não tá bem mesmo. Aí você tem que ser estrategista, né? Pensar lá na frente. Sempre fazer as coisas adiantado. Porque você adiantando o passo, na hora que você chegar lá na frente, se alguma coisa acontecer igual aconteceu comigo, você não vai ter problema. Quando meu filho nasceu, eu estudava na hora que ele estava dormindo. Aí eu voltei logo para trabalhar. O negócio é você administrar e saber o que está acontecendo. Fazer uma rotina certinha, assim. É claro que nunca nada é tão certinho assim, mas você é capaz de entender o que você faz no seu dia inteiro e separar um dia que você sabe que você tá mais assim para estudar. Porque se eu não separasse os horários que era mais para estudar, só um horário à toa, eu não ia estudar direito. Então, o que eu te indico é você olhar para sua rotina, olhar para você e ver uma hora que você tá mais animado, mais tranquilo. Não sei como você é. Eu tenho que estar mais tranquilo numas, né? Porque eu tenho que estar bem agitada para poder querer estudar. E tranquilo também, depende do seu humor, da sua forma de absorver as coisas, né? Então, não existe horário para estudar. Você que faz o horário para estudar. Igual o lugar. Então, me conta aqui nos comentários se você tem algum problema de separar um horário só para estudar e fica fazendo um monte de coisa no mesmo tempo do estudo. E acaba vendo que você não tá aprendendo nada. Parece que você sentou ali e não aprendeu nada. Me conta aqui nos comentários como é sua rotina de estudo. Se você tem um horário e se você realmente aprende. Se você gostou do vídeo, curta, ative o sininho, se inscreva, ative o sininho e compartilha com a galera aí. E até a próxima. Beijo!